em Gênesis pela primeira vez. Praticamente tudo que nós temos de início está em Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero produzir esse pano de fundo, aleluia, louvado seja Deus, a partir desse ponto. Capítulo 3 de Gênesis, Deus diz para Adão, após ele pecar: maldita será a terra por causa do pecado. No capítulo 13 de Gênesis, Deus vai chamar Abraão e dizer para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu meditava no capítulo 28, no versículo 10, o Espírito Santo de Deus começou a me chamar a atenção para isso. Você ainda não entendeu? Eu vou começar a te explicar. Quando Adão peca, ele traz uma maldição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para todo aquele que nascesse da sua descendência, para todo aquele que viesse depois dele. A Bíblia vai dizer que o homem está amaldiçoado por conta do pecado. Amém? E vem nascendo uma geração após outra, e a gente vai vendo essa maldição se perpetuar e alcançar cada um que vem depois de Adão. Nasce um ou outro que são, louvado seja o nome do Senhor, dedicados à santidade, mas na sua grande maioria o homem é ruim, o homem mata, o homem mente, o homem engana. E por causa disso, louvado seja o nome do Senhor, o homem foi expulso do jardim. Por causa disso, o homem peregrina distante de Deus. Por causa disso, o homem está afastado da verdade, está afastado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em Ur, Deus encontra um homem chamado Abraão. Um homem que está decidido, aleluia, a ser fiel. Um homem que está decidido, aleluia, a andar nos caminhos, a andar em retidão, a andar em sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chama esse Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele faz muitas promessas a Abraão, mas eu quero me ater a este detalhe da promessa feita a Abraão. Deus diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A maldição começa em Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a bênção, ela recomeça em Abraão. Aleluia. Adão, e junto com ele a humanidade é expulsa do jardim, é expulsa do paraíso. Mas em Abraão nós começamos o primeiro passo de volta para o paraíso. Aleluia. Quando Deus faz a promessa a Abraão, imagina, Abraão não deve ter entendido essa parte da promessa, porque ela é profunda demais e ela só vai se desenrolar em Cristo. Ela só vai fazer sentido quando Jesus vem, morre e resgata para si um povo e compra para si, aleluia, um povo que vai morar no céu. Até então, essa parte da promessa, ela fica um pouco no ar, ela fica um pouco, louvado seja o nome do Senhor, atrás de uma nuvem, atrás de uma fumaça, esperando para ser desenrolada com o tempo. Abraão está vivendo a parte de serei pai de uma grande, aleluia, nação. Abraão está vivendo a parte da promessa que dizia: gerarei, aleluia, terei filho, e de mim surgirá uma grande nação. Mas enquanto ele vive a parte humana da promessa, Deus está dando, aleluia, andamento na parte sobrenatural da promessa. Essa promessa é vivida por Abraão. Nós estamos em Jacó, então não vou entrar na vida de Abraão. Essa promessa é vivida, aleluia, por Abraão, mesmo sem saber muito bem o que está vivendo. Essa promessa, ela vai ser passada a Isaac. Aleluia, ele vai viver mesmo sem saber muito bem o que está vivendo. E essa promessa agora, essa bênção agora, é passada também para a vida de Jacó. E a gente observa, aleluia, que há uma comunhão de Deus para com Abraão. Há uma comunhão de Deus para com Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até este momento, até o capítulo 28, até o versículo 18, 16, se não me falha a memória, não há contato nenhum entre Deus e Jacó. Porque Jacó está debaixo da promessa, mas apenas vivendo, aleluia, por causa do seu pai. A promessa está sobre a vida de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó, ele é herdeiro da promessa, mas ainda não tomou posse
Isaac. Aleluia, eu quero dizer para você, aquele era o tempo de Isaac. Embora Jacó fosse o herdeiro da promessa, embora a promessa fosse se manifestar na vida de Jacó, embora a promessa fosse se cumprir na vida de Jacó, embora ela fosse se desenrolar na vida de Jacó, o momento era do Isaac. E Jacó ainda não tinha entendido, ainda não sabia disso. Aleluia. Isaac chega à sua velhice, já não enxerga mais, já não está entendendo muito bem as coisas, já não tem mais aquela comunhão com Deus, tanto é que ele iria cometer o erro de abençoar o Esaú, enquanto Deus queria abençoar o Jacó. Mas Deus tem as suas maneiras de agir. No capítulo 27, no 28, aleluia, Deus, através de Isaac, transfere a promessa para a vida de Jacó. E o negócio de Deus agora é com Jacó e não mais com Isaac. Isaac está caminhando ali para descansar com seus pais. Ali Jacó está caminhando para começar a sua história. Ali Jacó está caminhando para começar o seu ministério. E Jacó então é abençoado por seu pai. Aleluia, a promessa é transferida para Jacó. E nesse interim Isaac fala: Jacó, meu filho, levanta, vai à casa, aleluia, dos parentes do seu avô, vai à casa dos parentes da sua mãe, vai à casa, louvado seja o nome do Senhor, do seu tio, e case-se. Eu não quero que você tome uma mulher daqui. Case-se, louvado seja o nome do Senhor, em Arã, no meio da tua parentela, da minha parentela. Ao amanhecer, Jacó junta as coisas que ele precisava para a viagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jacó o abençoou e ele partiu. Entenda comigo o seguinte: quando Jacó parte, ele tem uma promessa, uma bênção e uma ordem. Aleluia. Entendeu? Quando Jacó sai de dentro da sua casa, a promessa foi transferida para ele. Aleluia, aquela promessa que Abraão não entendeu muito bem, aquela que Isaac também não entendeu muito bem, foi transferida para Jacó. Ele tem também sobre a vida dele uma bênção. Ele que dizia: você vai prosperar por onde você passar, os seus irmãos te servirão. Você será próximo, será rico, será bem sucedido, será pai de uma grande geração. Aleluia, louvado seja Deus. E ele tem uma ordenança sobre a sua vida: sai daqui e vai a Arã. Ordem simples: sai daqui e vai a Arã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu leio isso aqui, louvado seja o nome do Senhor, eu começo a entender que quem tem promessa, quem é abençoado e quem é capaz de cumprir ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem promessa, quem é abençoado, aleluia, é capaz de cumprir ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Jacó sai com a bênção e com a ordem, disposto a cumprir a ordem. Na primeira noite da sua caminhada, primeira noite, a Bíblia diz que ele sai e quando anoitece, ele escolhe um lugar para dormir, porque anoiteceu, porque já era noite. Ele escolhe um lugar porque chegou naquele lugar. Ele não diz assim: eu vou descansar em tal lugar, eu vou até tal cidade, eu vou até tal ponto. A Bíblia diz que a noite chegou, ele parou e foi dormir. A promessa que está sobre a vida dele agora vai começar, louvado seja o nome do Senhor, a dar sinais. Jacó põe uma pedra sobre a sua cabeça, põe uma pedra no chão, deita e dorme. E ele narra a história dizendo que quando ele dormia, ele viu uma escada que era posta na terra. A Bíblia diz assim: uma escada que era posta na terra e que chegava até os céus. Anjos que subiam e desciam. Anjos que subiam e anjos que desciam. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela noite, do alto da escada, Deus bradou. Louvado seja o nome do Senhor, e refez a promessa, renovou a promessa, renovou a aliança com Jacó. Louvado seja o nome do
do Senhor Jacó, agora distante da casa dos seus pais, ele vai ter o primeiro contato com Deus, porque como eu falei, aleluia, a promessa agora já não está mais sobre a vida de Isaac, ela agora está sobre a vida de Jacó. Aleluia. E quem sai a caminhar debaixo da promessa, aleluia, certamente vai encontrar com Deus no caminho. Jacó vai levantar um pouco sem entender o que está acontecendo. O que está acontecendo naquele momento ele só vai entender mais pra frente. Ele levanta e diz assim: na verdade Deus está neste lugar e eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Mas Jacó entendeu errado, senhora. Porque quando ele diz assim, uma escada era posta na terra, ele precisava entender que a escada foi posta, porque ele parou. Não era o lugar que era importante. Aleluia. Era quem estava no lugar que era importante. Não importa onde ele repousasse, a escada seria posta novamente. Toda vez que ele parasse para descansar, a escada seria posta. E por que os anjos subiam, levavam o relatório? E por que anjos desciam? Porque o homem de Deus que tinha promessa, o homem de Deus que tinha bênção, o homem de Deus que era obediente, não ficaria sozinho na terra. Aleluia, Deus está dizendo para Jacó: você deixou pai e mãe para trás, aleluia, mas eu não te deixo. Aleluia, estou dizendo para você, Jacó, você não está caminhando sozinho. Os anjos sobem e levam o relatório, mas outros anjos descem e mantêm a guarda, a proteção, o cuidado, o sustento. O homem de Deus não fica desamparado nem quando dorme. O homem de Deus não fica desamparado nem quando descansa. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó vai perceber isso com o tempo. E a gente vê porque ele percebe isso, porque ele não dá importância ao lugar quando ele passa de volta. Senão ele teria feito um culto quando ele passasse de volta ali. Ele ia procurar aquela pedra ungida e ia fazer um culto e agradecer por ter passado de volta. Ele não deu muita importância e foi só continuando o seu caminho. Ele entendeu isso na caminhada. A escada era só o sinal da presença de Deus, dizendo para ele: aonde você for, eu vou contigo. Aonde você pisar, eu piso contigo. Aonde você pousar, eu pouso contigo. Jacó, naquele momento, ele está começando o seu ministério como um homem de Deus. Ele está começando a sua parte nesse ministério. Para Jacó, tudo é novo. Contato com Deus, conversa, resposta, presença. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto Jacó, aleluia, está achando novidade em tudo, achando tudo muito lindo, muito novo, louvado seja o nome do Senhor. Deus está na minha vida, Deus está se fazendo presente, Deus está olhando do céu e dizendo: você é apenas a terceira geração. O que você acha que começou com você, eu comecei com Abraão. O que é muito novo para você, para mim é só continuidade. O que para você é muito lindo, sou eu dando continuidade no que eu comecei. E naquele momento duas coisas aconteciam ali. Aleluia, no mundo natural. Aleluia, louvado seja Deus. Jacó começava a sua caminhada ministerial, que ia produzir frutos e dar início, aleluia, dar continuidade à nação de Israel. No mundo espiritual, Deus estava dando continuidade à semente de onde viria o Salvador da humanidade. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando faz promessas, para mim é promessa, para Ele é revelação de projeto. Para mim é promessa, porque é grande demais para mim. O que Ele vai fazer na minha vida, para mim é grande demais, mas para Deus é fração de um projeto muito grande que Ele tem a realizar. É lindo que
Deus faz na minha, na sua, na nossa, mas é parte de um todo que Ele tem para manifestar, aleluia, sobre a face da terra.